Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de processo de trabalho. Vamos falar hoje de inquérito judicial para apuração de falta grave. O que é esse inquérito judicial para apuração de falta grave? É o procedimento judicial necessário para que o empregador possa despedir alguns empregados estáveis. Tá? Dentre os empregados estáveis que necessitam do inquérito para apuração de falta grave, nós temos o dirigente sindical, o dirigente de sociedade cooperativa de empregados, o empregado membro do Conselho Nacional de Previdência Social, o empregado membro do Conselho Curador do FGTS e os representantes dos empregados na Comissão de Conciliação Prévia. Vamos rever, então, algumas questões relacionadas a cada um desses estáveis. O dirigente sindical, a sua estabilidade está prevista lá no artigo 8º. Vamos ver aqui. Artigo 8º da Constituição Federal. Inciso 8º também. É livre associação profissional sindical observado o seguinte. Inciso 8º. É vedada a dispensa de empregado sindicalizado a partir do êxito da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, esse falta grave nos termos da lei nos remete à possibilidade e à necessidade de inquérito para apuração de falta grave. Já a CLT, no artigo 543, está aqui, diz assim: o empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto ao órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido de exercer suas funções nem transferido para lugar ou mistério que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atividades, de suas atribuições sindicais. E lá no parágrafo 3º, fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação da entidade sindical ou da associação profissional até um ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos dessa consolidação. Então, está aí mais uma situação em que ele tem que estar passar pelo processo de inquérito para apuração de falta grave. E aí vamos ver algumas súmulas que eu anotei aqui. Súmula 379 e 369 do TST. Vamos ver aqui o que eu anotei aqui. Essa aqui não. Vou achar. Três, sete, nove. Súmula 379 do TST. O gerente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante apuração e inquérito judicial. Inteligência dos artigos 494 e 543, parágrafo 3º da CLT. Então, temos uma súmula do TST que prevê, que obriga, caso o dirigente sindical venha a cometer alguma falta grave, que ele tem que passar pelo inquérito por apuração de falta grave. Tá? Quanto ao dirigente cooperativo dos empregados, a mesma coisa, só pode ser dispensado de praticar falta grave devidamente apurada em inquérito judicial. O empregado membro do Conselho Nacional de Previdência Social também. Onde é que está isso? Artigo 3º da Lei 8.213 de 91. Vamos procurar aqui. Está aqui. Artigo 3º. Parágrafo 7º. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros.
E lá no parágrafo terceiro não, sétimo, aos membros do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave regularmente comprovada através de processo judicial. Tá? Então, mais uma vez, o empregado membro do CNPS vai ter como requisito para a sua despedida a justa causa, e essa justa causa tem que ser comprovada mediante inquérito para apuração de falta grave. E o empregado membro do Conselho Curador da FGTS está lá no artigo 3º, parágrafo 9º da Lei 8.036 de 90. 8.036 de 90. Artigo 3º. O FGTS era regido por normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos de entidades governamentais na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Parágrafo 9º. Aos membros do conselho curador, enquanto representantes dos trabalhadores efetivos e suplentes, é assegurada estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser admitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovado através do processo sindical. Esse processo sindical foi um erro de grafia aqui da lei, certamente, porque o que está querendo dizer é processo judicial. E por último, nós temos os membros representantes dos empregados na Comissão de Conciliação Prévia, que estão lá no artigo 625B da CLT. A comissão instituída no âmbito da empresa será composta de no mínimo 2 e no máximo 10 membros e observar as seguintes normas. Parágrafo 1º. É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei. Tá? Então, esses 5 tipos de estabilidades são os tipos de estabilidade que exigem inquérito para apuração de falta grave para que o empregado possa ser despedido. Então, uma vez ocorrendo alguma falta grave, e aí nós nos remetemos lá ao artigo 482 da CLT, né, que são, vamos lá olhar, 482 da CLT. Aqui. Constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço, condenação criminal do empregado passada em julgado caso não tenha havido suspensão da execução da pena, desídia no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual em serviço, violação do segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono do emprego, ato lesivo da honra ou da boa-fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas das mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria de outrem, ato lesivo da honra ou da boa-fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria de outrem, prática constante dos jogos de azar, perda da habilitação dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Tá? Então, essas aqui são as possibilidades de justa causa dos empregados e que podem levar à demissão por justa causa, mas no caso desses tipos de empregados que eu falei para vocês, dirigente sindical, dirigente de sociedade cooperativa de empregados, empregados membros do CNPS, empregado membro do Conselho Curador do FGTS e representantes dos empregados nas comissões de conciliação prévia, só podem ser demitidos se praticarem algum desses atos e se comprovados esses atos mediante inquérito para apuração de falta grave.
O que é esse inquérito por apuração de falta grave? É a medida judicial que tem por objetivo rescindir o contrato do empregado estável que incorreu em justa causa. É a ação apropriada para rescindir o contrato de trabalho do empregado estável que não pode ser despedido diretamente em virtude de sua estabilidade. E aí nós vamos lá para o artigo 853 da CLT. Do inquérito para apuração de falta grave. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará a reclamação por escrito adjunto ao juízo de direito dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. O processo de inquérito perante junto ao juízo obedecerá às normas previstas neste capítulo, observadas as disposições desta seção. Tá, então, esse é o artigo 853 e 854 da CLT. Bom, gente, o que é esse inquérito? Ele é uma ação proposta pelo empregador contra o empregado estável. Tá? Ela tem a finalidade de rescindir o contrato de trabalho do empregado estável. Ela tem que ser por escrito, não se admite por verbal, né? E no procedimento em si, a diferença é que podem ser ouvidos até 6 testemunhas de cada uma das partes. Procedimento, artigo 494 da CLT. Vamos lá para o 494. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. Parágrafo único. A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo. 495. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários que teria direito no período de suspensão. 496. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do artigo seguinte. Extinguindo-se a empresa sem ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável devido a garantida de indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Então funciona assim: verificada a existência de uma falta grave, e devidamente comprovada ou previamente comprovada, o empregador ele tem que suspender o empregado, tá, por um prazo de até 30 dias, e dentro desses 30 dias tem que ajuizar o inquérito por apuração de falta grave. O prazo para propor inquérito, caso tenha suspendido o empregado, é de 30 dias a contar da data da suspensão do obreiro. Aí o que acontece? Ele suspende o empregado e ajuiza o inquérito por apuração de falta grave. Ajuizando o inquérito por apuração de falta grave, a gente vai seguir um rito ordinário, normal, com uma única audiência, né, em que deverão estar presentes o autor, que vai ser o empregador, e o réu, que é o empregado. Aqui, nesse caso, o reclamante será a empresa e o reclamado será o empregado. Se a empresa não comparecer, o inquérito é arquivado. E se o empregado não comparecer, será considerado que revela e confessa contra a matéria de fato. Se estiverem presentes ambos, que é o correto, é feita a tentativa de conciliação. Se não houver conciliação, o empregado apresenta a defesa, por escrito ou oralmente. Aí segue-se a instrução do processo, com a oitiva de 6 testemunhas para cada parte. Razões finais, nova proposta de conciliação e, finalmente, a sentença do juiz. Se a sentença reconhecer a falta grave, o empregado será demitido, será despedido. Se a sentença não reconhecer a falta grave, o empregado retorna às suas atividades e vai receber os salários atrasados do período em que ele esteve suspenso. Tá? E é assim que funciona o inquérito para apuração de falta grave. Tá? Espero que vocês tenham entendido. A aula hoje foi um pouquinho mais curta, ou bem mais curta que as demais, mas era esse o nosso tema de hoje, inquérito para apuração de falta grave. Vocês podem dar uma olhada nos artigos da CLT, vocês vão entender melhor e direitinho essa questão. Estou disponível para dúvidas durante a semana, isso, se precisarem.
podem entrar em contato que eu estou à disposição. Tá bom, gente? Um abraço, boa noite para vocês.